aulas. Eu acho que a gente deve ter mais umas... Eu devo falar com vocês essa semana e a próxima. Então, tem uma série de assuntos que eu gostaria de falar com vocês que, né, eu acho importante, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, acho que vocês, sobre muita coisa. A gente falou brevemente sobre... Eu estava revendo os vídeos, a gente falou brevemente sobre teste, falou brevemente sobre programação segura, sobre padrões de projeto, falou brevemente sobre DDD, falou de forma breve também sobre Solid, falou sobre... Me lembra aí sobre o que a gente foi falando. Falou muito sobre empreendedorismo também. O que mais que a gente viu no curso? Falou um pouquinho sobre JavaScript, falou um pouquinho sobre Node, né? Falou um pouquinho sobre React, teve um pouquinho sobre o Next, bem comecinho, né? Teve muitas pequenas coisas, né? Isso é uma coisa que eu acho legal, que vocês foram expostos, mas ao mesmo tempo, talvez falou um pouquinho sobre microserviços, falou um pouquinho sobre, né, CI/CD. Isso é uma coisa que eu quero voltar, quero implementar com vocês. Uma das últimas aulas vai ser a gente montando um pipelinezinho usando o GitHub, mas isso é uma coisa que eu gostei, que vocês foram expostos a muitas coisas, e vocês já são mais maduros, então vocês deveriam conseguir pegar isso, né, de forma autônoma, né? Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que eu gostaria que fosse feito com mais profundidade. Então, essas são considerações que eu acho que são importantes a gente fazer. Eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre os padrões de comunicação, né? O MQTT, o REST e o gRPC, brevemente sobre o gRPC, tá? E um pouquinho, voltar um pouquinho essa discussão do empreendedorismo e sobre equipes de software, né? Então, gostei muito dos trabalhos, achei que teve uns trabalhos muito interessantes, né? Nessas últimas 2 sessões. Vocês fizeram bastante coisa diferente. Eu vi muita gente usando coisas que já sabia aproveitar, né, para realmente reaproveitar. Eu vi muito esforço de vocês quanto os grupos, né, de entregar alguma coisa que era legal, né, alguma coisa que fazia sentido, né? Então, eu imagino que os trabalhos... E aí eu quero fazer para vocês uma pergunta sobre o que nos trabalhos mais deu trabalho para vocês? Acho que é a coordenação. Coordenação, eu também tive que aprender a fazer muita coisa para poder colocar as coisas no trabalho. Mas... Não, isso é bom. Isso é legal. É legal. Aprender tudo isso. Eu acho que no caso do... Desculpa, o seu microfone estava baixo, eu acabei te atropelando, mas no caso do meu grupo, acho que a maior dificuldade foi a gente entender como que a gente ia se comunicar com o serviço externo. Teve muito isso comigo também. Como assim? No caso de você usar uma... É uma API complicada, a informação que o sistema consome, né, é externa, então acho que isso também se repetiu em alguns outros grupos, né? Teve o grupo que fez o aplicativo de viagem, né, de passagem. O meu foi o do consulta de processos, e aí tem as dificuldades de comunicação para você pegar o formato dos dados, entender quais são os contratos das APIs. Então, isso é uma coisa que também vai ser muito comum dentro do que a gente for... nesse realmente mundo real que a gente vai trabalhando, né? É muito complicado a gente ter, né, uma... APIs, né, que sejam, às vezes, até simples de lidar. E muitas das vezes, quando as APIs são simples, né, acaba que elas são muito caras. Né? Então, é o caso, por exemplo, da galera que trabalhou com o problema realmente da aviação. Desse cenário de aviação é um cenário muito complicado, né? Porque você tem muitas APIs. Por exemplo, a API do Skyscanner é uma API que ela é gratuita, mas ela não é grande coisa, né? Mas você tem várias APIs que você vai consumir, e essas APIs são muito bem pagas, né? Isso é muito caro de lidar. Então, isso fica também, né, como de aprendizado, né? Tipo assim, quando a gente produzir uma API, a gente produzir e o que é produzir a API? É produzir código que você sabe como você vai trocar, né? Que você vai trocar através de uma chamada de sistema simples, né? De
uma chamada REST, uma chamada MQTT, gRPC, o que quer que seja, que você vai trocar dados com esse elemento de software, né? Então, essas APIs, elas são muito às vezes são feitas por equipes internas e depois são expostas, né? E aí quando você faz algo para a sua equipe interna, uma coisa é você trabalhar, e aí vem um ponto que vocês falaram da comunicação, né? E aí vem uma das coisas que eu quero falar hoje sobre como formar a tua equipe, né? Porque qual eu acho que é o objetivo da disciplina? Né? Um dos objetivos que eu tinha quando eu falo para vocês de empreendedorismo. Cláudio, você quer que todo mundo aqui seja CEO de empresa? Pode ser, mas pode ser que na prática você seja um outro tipo de empreendedor dentro da empresa de vocês, que é o CTO, né? O chefe de tecnologia. O CTO, ele é um cara interessante porque ele é um cara que ele vai ter que entender do negócio da empresa, ou seja, ele tem que entender do modelo de negócio, como a empresa ganha dinheiro e como ela gera valor para a sociedade, para si mesma, mas ele tem que entender da tecnologia da empresa e dos desafios que é manter um serviço de software no ar, né? Então, nesse projeto, né, o uso de elementos externos ele é um desafio, claro, né? É claro que eu esperava um pouquinho mais de vocês observarem design patterns, observarem DDD nos códigos de vocês, né? Observarem princípios sólidos. Na verdade, princípios sólidos eu fui eu fui surpreendido de maneira feliz, né? Fui amigavelmente surpreendido que vários de vocês adotaram princípios sólidos, eu não sei se conscientemente ou não, né? Mas conscientemente, de forma consciente ou inconsciente, a maior parte de vocês estava adotando o princípio sólido de comunicação, justamente porque é o que faz sentido nesses projetos com muitos points, né? E principalmente que faz sentido para vocês se comunicarem com containers diferentes, né? Mas o trabalho do CTO é entender as limitações da tecnologia da empresa e como isso se liga diretamente ao trabalho da empresa. Então, quando vocês dividem entre vocês atividades, vocês estão pensando como um CTO. Vocês estão pensando o seguinte, tá, a equipe que eu estou contratando, como ela, né, gera valor para a empresa. Quando você é um gerente de software, o que você está procurando é o seguinte, é o profissional que vai, né, resolver o problema do projeto que eu estou lidando. Né? Então, por exemplo, eu vou pensar num cara que trabalha com front-end, eu vou pensar num cara que trabalha com back-end, a nova moda do mercado, né, que é o full stack, né, que a gente entende errado esse profissional de full stack, né? A gente entende esse cara como um faz tudo, como na verdade o full stack deveria ser uma cola, né, entre as diferentes equipes, porque isso é uma coisa muito importante, né? A gente sai de um cenário que era o cenário dos anos 90, dos anos 2000, em que as pessoas eram muito especializadas, né? Ou seja, você conseguia ter uma infraestrutura, você conseguia empacotar uma aplicação e rodar nessa infraestrutura, o cara da infraestrutura não precisava saber o que rodava naquela aplicação, para um cenário que é muito mais híbrido, né? Então, para vocês terem noção, ontem eu estava assistindo durante o almoço, né, que é o horário que eu tenho para poder pensar nos meus problemas, que é eu estava vendo um sistema de orquestração, né, para aplicações IoT, de machine learning em IoT, né, que era o Rune, né, posso até depois compartilhar com vocês. E o cara que estava falando assim, não, ao mesmo tempo que eu sou um cara de machine learning, eu tenho que entender de infraestrutura porque eu tenho que containerizar essa minha aplicação de aprendizado de máquina. E ao mesmo tempo, isso tem que estar acessível para o meu cliente. Então eu vou fazer um front-end, né, apropriado para ser consumido. Vai ser um dashboard, vai ser um site propriamente dito, o que quer que seja, vai ter que ser essa aplicação. Então, enquanto o trabalho do gerente vai ser buscar qual é o cara que vai gerar para você o melhor resultado dentro do projeto, o CTO ele tem que buscar a pessoa que vai gerar mais valor dentro de uma equipe, dentro de um projeto, dentro da proposta de valor da empresa. Né? E o que leva a gente a contratar ou não um determinado profissional, né? Primeiro, é claro que a gente vai buscar sempre um cara que seja tecnicamente qualificado. Isso é óbvio, né? Isso não tem como tirar. Mas, né, o que é? Aí eu faço pergunta para vocês, o que é ser tecnicamente qualificado? Não sei. Depende, a resposta é ótima. Não sei. É porque eu diria que, tipo, alguns projetos você usa tecnologias muito específicas e que demoram para aprender. Então, você precisa, tecnicamente qualificado, é um cara que sabe aquelas tecnologias que você tem que usar.
Em outros lugares você vai estar trabalhando com várias coisas diferentes, é mais importante o cara aprender rápido as coisas, ele saber algo bem. Então, eu diria que também depende um pouco do cenário. Você quer ver uma coisa? Eu estava numa palestra da Van Hack. Eu sigo vários canais no YouTube, né? E a Van Hack está palestrando num desses canais falando sobre chamar profissionais para o Canadá. Não adianta, gente, eu sou super fã do Canadá, acho o país maravilhoso, acho muito legal lá, né? Não sei se eu moraria lá nesse exato momento por uma série de pequenas questões, mas que estão acontecendo no país nesse exato momento. Mas, de certa forma, né, é um país que tem várias coisas que eu curto bastante, né? E é uma empresa que é especializada em esse é o negócio deles, né? Eles não cobram dos profissionais, eles cobram das empresas, né, para fazer esse processo de RH. Então é uma empresa basicamente de RH, né? E buscam, e isso é muito legal. Então, para vocês terem noção, né, qual é o tipo de vaga que vocês acham que é mais normal ter na Van Hack? De desenvolvimento, galera. Tem de tudo. Front-end? E o que a gente normalmente usa em front-end? Design. Não, qual linguagem? Desculpa, foi uma pergunta idiota que eu fiz. JavaScript? React? Normalmente, a gente tem feito desenvolvimento front-end com JavaScript, com React, com Angular. Nossa, Angular, né? Eu usei Angular. Vocês usaram Angular em algum momento? Não. Não, Infelizmente, sim. Eu brinquei com o Angular, né? Mas o Angular, nossa, também é um negócio meio bagunçado, né? Meio esquisito, parece que fui eu que fiz, né? Então, assim, a gente normalmente está usando JavaScript hoje em dia, né? Se eu falasse 10 anos atrás, era HTML, CSS e vamos nós, né? Mas hoje em dia a gente está usando um framework, né, de geração automatizada de páginas, né? Isso é normal, né? Usando o Bulma, o Tailwind, ou sabe-se lá Deus o que mais, né? Bootstrap, né? Se bem que o Bootstrap também a galera já está migrando do Bootstrap para outras coisas. Enfim, tá usando paradas, né? Tá usando os Paranauê aí, né? A gente está fazendo essas coisas, está fazendo as nossas paradas, está tocando nosso barco para frente. E aí, uma parada que é interessante, que eu acho que eles estavam falando, é o seguinte, mas qual é a vaga que eles têm mais dificuldade de preencher? Backend, DevOps, alguma coisa assim? Infra. Não. É desenvolvimento web, mas é uma coisa que não é relativamente muito específica, tem muita necessidade, mas não tem muita gente que sabe. Segurança. Nem um pouquinho. Até porque várias empresas não estão nem preocupadas com segurança, o que é um erro, mas não estão. Ruby. Tem uma série de empresas que trabalham com Ruby on Rails e tem pouca gente que sabe Ruby on Rails. Não são tantas empresas, assim, o que eles falaram é o seguinte, olha só, eu tenho muita vaga com JavaScript, mas eu tenho muitos desenvolvedores de JavaScript. Eu tenho menos vagas com Rails, mas eu tenho pouquíssimas pessoas que sabem Rails. Isso é muito louco, cara, porque, por exemplo, eu nunca ia imaginar que Rails é uma parada que as empresas assim, têm necessidade em pleno, sei lá, 2020, entendeu? Para mim, Rails é um negócio de 2010, 2012, que depois... E não, tem uma galera usando bastante, tem uma galera que acha maneiríssimo, tem uma galera que tem necessidade. Ah, Cláudio, mas isso é uma coisa negativa, isso é uma coisa positiva? Não acho, não. Não acho nem positivo nem negativo, acho que é o que é. Acho que é uma realidade interessante. Então, isso mostra o seguinte, o quão difícil é você contratar. Eu concordo muito com o que o Rodrigo falou, que vai depender muito, né, do tipo de projeto que você tem, né? Mas as características que você tem que se preocupar quando você é CTO de uma empresa, quando você está formando uma equipe, quando você está abrindo a sua própria startup, além da qualidade técnica, principalmente quando você está iniciando um negócio, a decisão tecnológica, ela está tão no comecinho que certas coisas podem mudar. E as decisões tecnológicas numa empresa, numa startup que está começando, elas são muito dependentes das pessoas que estão trabalhando nela, né? Então, muda o cenário de você estar num grupo estabelecido e de você estar numa startup. Né? Aí essas duas coisas vocês têm que pensar, né? Outra coisa que é relevante é o seguinte, os caras tem os valores que a tua empresa prega. Por exemplo, tem gente que é muito boa para trabalhar em empresas já grandes. É um cara que é super proativo, que entende os valores, que quer galgar postos, e ele consegue entender isso muito bem. E tem gente que é muito boa para trabalhar em empresas pequenas, que quer que a empresa cresça, quer se envolver em todas as áreas, né?
Então, essas são personalidades, né? Não quer dizer que um cara que é bom numa empresa pequena não vai ser bom numa empresa grande ou vice-versa. Quer dizer que tem gente com perfis diferentes e que eles vão se adequar melhor a cenários diferentes, né? Então, essa capacidade de alinhamento do perfil do desenvolvedor com a empresa é algo que você tem que buscar dentro da tua entrevista descobrir, né? E aí, como assim, Cláudio? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, né? Se você disser para você se identifica com os valores da empresa, tu acha que alguém em sã consciência, no meio de uma entrevista, vai dizer, mais ou menos? Isso faz sentido para você? Não, gente, assim, se identifica com os valores da empresa, me identifico. Qual o valor que você tem? Não ser desempregado. Esse é um ótimo, né? A verdade é essa, mas assim, tipo, o cara não vai dizer isso. Então, como é que você identifica se o cara está alinhado com os valores da empresa? Você coloca situações para que o cara descreva, né? Situações, né, meio mistas para o cara, né, dizer o que ele faria, ou o que você tem expectativa, né? Às vezes, o cara que vai se alinhar melhor com a sua equipe, não necessariamente é o cara que tecnicamente ele é melhor. Às vezes, você contrata certas pessoas para a sua equipe para fazer com que a equipe, né, possa crescer, né? Como assim? Fazer com que a equipe possa aprender com a experiência de determinada pessoa, né? Às vezes você vai contratar um desenvolvedor, né? Porque ele é um bom desenvolvedor, mas sabendo que esse cara é um cara que jamais vai poder gerenciar uma equipe, né? Então é muito difícil, né? Eu não sei, todos vocês já passaram, ou já ouviram casos assim, quando você pergunta para alguma pessoa assim, cara, o que está acontecendo? O que está rolando? Né? O que você está fazendo? Como é que são as coisas, né? O que você está fazendo? Quais são... tipo assim, como é que você vai crescer na empresa, né? Por exemplo. Aí o cara diz para você o seguinte, não, fui promovido a gerente, né? Aí você deixa de ter um ótimo desenvolvedor e passa a ter um gerente bosta, né? Um cara que não tem nenhuma habilidade para gerenciar, mas é um cara que tecnicamente entende muito do problema. Aí você fala, não, mas cara, a gente usa Scrum, a gente usa uma metodologia ágil, isso é mais ou menos resolvido. Cara, tipo assim, eu vou dizer para vocês hoje, até hoje eu faço cagada, né? Eu trabalho com isso há muito tempo e até hoje eu faço trabalho. Eu faço cagada, eu erro, às vezes eu sou afoito, quero resolver tudo de uma vez só, porque eu acho que o problema é simples, né? Então, assim, às vezes é importante você olhar e parar. Eu costumo dizer assim, que eu sou um ótimo repositório de cagadas, né? Porque exatamente, Kailane, exatamente. Exatamente, perfeito. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, nós estamos. Tá, beleza. Tranquilo, Kailane, fica tranquilo, de boas, né? Tô até feliz, você está no estádio, mas está assistindo a aula, tá ótimo, né? Então, isso aí faz parte do jogo. Então, assim, na verdade, a grande ideia é o seguinte, né? É que, né, você contratar, ele também é um processo muito interessante, é muito difícil, porque, na verdade, contratar é investir, né? Primeira coisa que você, como líder de projeto, líder de equipe, como empreendedor, você tem que entender é contratar e investir. E você, como pessoa que vai fazer parte de uma entrevista, né? Entendi, Pedro. Perfeito. É isso mesmo, né? Então, você tem que gerar valor para a sua empresa, né? E as empresas elas têm que entender que funcionários diferentes, eles têm valores diferentes. Então, o Pedro colocou aqui o que eles chamam de princípio Peter, né? Num sistema hierárquico, todo funcionário tende a ser promovido até o seu nível de incompetência, né? Na verdade, você é um ótimo desenvolvedor, você entra como júnior, vai para pleno, de pleno você vai para sênior, e para sênior você deveria ir para gerente, aí você é contratado como gerente, mas você não tem nenhuma aptidão para ser gerente, você é um cara técnico, né? Algumas empresas entendem isso e fazem o que a gente chama de carreira em Y, uma carreira gerencial e uma carreira técnica. A Petrobras faz isso. Agora eu penso, numa startup pequena, tem como você ser gerente? Tem como você pensar em carreira em Y, então isso é muito complicado. Então as empresas têm uma dificuldade muito grande de trabalhar esse tipo de questão, né? Então, saber as suas potencialidades, saber o que você vai fazer,
pensar a sua carreira não só em termos das tecnologias, mas das competências que você vai ter que ter para você assumir determinadas posições, caso isso seja do seu desejo. Né? Como assim, Cláudio? Né, vocês têm que entender o seguinte, num cenário que muda tão rápido quanto o desenvolvimento informático, faz muito sentido, né, a migração entre empresas, para mudança de valores, para mudança de percepções, para o acúmulo de experiência. Então, vocês vão ter empresas onde você vai subir até um determinado nível e depois você vai estagnar justamente porque você não tem essa competência. Pedro, eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso aí. Porque isso aí que nem, para mim, tá que nem full stack e deep learning, né? São umas falácias que a gente conta. Né? De assim, e você vai subir até um determinado nível de skill, que depois ou você paralisa ou você vai para um emprego que não te sustenta, né? Ou que você não gosta de fazer. E por isso você não vai conseguir ser bem sucedido, então você vai deixar a sua equipe insatisfeita contigo. E vocês todos que desenvolvem ou estão em estágios ou em empregos, cara, coloca aqui quem aqui já passou por um gerente ou alguém que tem uma demanda de qualidade técnica discutível. Ou que você acreditava que essa pessoa tinha uma qualidade técnica discutível. E pode ser um gerente, pode ser um professor, pode ser um colega, pode ser o que você quiser. Um aqui, Gabriel, João... Só 2? Meu Deus. Vocês estão com azar, então o mundo está melhor do que eu imaginava. Tá. Paulo também, Renan, né? Então, essas são, tipo assim, a gente passa por isso. E às vezes o cara, quando você conversa com ele, o cara entende das paradas. É justamente ele está numa posição que não é a dele. E aí entra uma coisa que o Pedro falou aqui, né? Que existe muita necessidade de empregos mistos de gerência e desenvolvimento. Ou seja, principalmente nessas empresas pequenas ou empresas que nascem sem uma estrutura hierárquica muito bem definida, né? Que na verdade o cara assuma diversos papéis. Então o cara vai ser um gerente, mas ao mesmo tempo ele tem que dar entrega ao produto. Ele passa a ser mais do que um gerente e passa a ser um líder técnico. Qual é o problema de você ser um líder técnico? Você está sobrecarregado com 2 tarefas, né? E acaba que você não... Isso só funciona para times muito pequenos, por isso que times ágeis acaba que o líder técnico ele é desenvolvedor / gerente. Isso é uma coisa interessante, tá? Mas é um cara que ele fica sobrecarregado. Ele tem que ser um cara sênior, né? Ele tem que, porque ele vai ser, ele vai ter que ter um cara sênior para ele poder sustentar as 2 tarefas. Ele tem que ser um cara capaz de lidar com a equipe e lidar com os clientes em tempo real. Isso é uma coisa que também não é trivial. Eu, por exemplo, sou péssimo. Não, Rodrigo, o ideal seria que o líder técnico fosse diferente do gerente. O líder técnico é o cara que vai conversar com a equipe técnica para entregar um produto, e o gerente que pode ter um ou mais líderes técnicos embaixo dele, e o gerente ele faz a interface com os clientes e com os desenvolvedores. Né? Então, o gerente seria muito mais um papel que não necessariamente ele especificamente está pegando os requisitos, mas ele gerencia as atividades a ponto de ele poder entender quais são as demandas e negociar com os clientes. Né? Então, essas são relações. O gerente, e isso é diferente de um gerente comercial, de um vendedor de software, né? Porque esses caras estão trabalhando em níveis diferentes. Tá? Então, em empresas pequenas, você tende a juntar esses 2 papéis. Isso é uma coisa que eu acho negativa, porque sobrecarrega e não necessariamente o skill é o mesmo. Né? E é claro, gente, programar demanda tempo. Quantos de vocês aqui já passaram o final de semana estudando programação, né, ou um framework, ou uma nova tecnologia, que não necessariamente estava associada ao trabalho de vocês, ou uma disciplina na faculdade, ou alguma outra coisa, simplesmente porque isso é importante? Todo mundo. Eu recentemente me peguei fazendo tutoriais, cursos, para ver se eu reciclava. Porque isso faz parte da nossa profissão. Né? Uma coisa que eu estou tentando implantar no NCE é transformar o NCE, que é uma unidade uma unidade acadêmica, mas menos acadêmica tradicional, mas num centro formador de tecnologia, né? Um reciclador, né? Por exemplo, você entra numa disciplina, faz Comp 1, e digamos assim, que na engenharia seja Python ou C, né? Mas aí você poder fazer um curso de Python avançado, né? Realmente tem um curso de Python mais robusto dentro da faculdade, né? Então, assim, essa seria, assim, eu acho que essa forma, assim, então, por exemplo, assim, não tem um curso na faculdade que ensine React. E, gente, pelo amor de Deus, eu não ensinei para vocês React, eu ensinei chongas. Mostrei que existe React e vocês correram atrás. Mostrei que existe o Next e vocês correram atrás.
né? Mas ter realmente aulas desse negócio, assim, você ter alguém que, pô, entenda muito de um framework específico e possa dar uma palhinha para vocês, mesmo que isso seja pago a um valor baixo, entendeu? O ideal é que se fosse gratuito, se a gente conseguisse, né? Mas que dependendo da tecnologia a gente não vai conseguir. Por exemplo, trabalhar com OpenCV para visão computacional, né? Então, tem coisas que eu acho que são importantes, tá? No caso do líder técnico, o líder técnico lida com muitas pressões simultaneamente, né? Eu conheço muita gente que começa como desenvolvedor, assumiu um papel gerencial, se preparou para esse papel gerencial. Isso é muito importante. A gente subestima o poder da educação a nível de gerência, né? E isso é muito relevante. Um bom gerente é um cara que consegue priorizar e pensar os termos, os tempos e os termos, né? Justamente para você poder, né, conseguir, né? E, Rodrigo, não existe nada que é meio inútil. Todas essas coisas geram para a gente bagagem, conhecimento e diversão. Às vezes, outro dia eu me peguei brincando com o GraphQL. Eu só tenho um projeto que usa GraphQL, mas eu peguei porque eu queria ver como é que era, entendeu? E transformando o Raspberry Pi num servidor de desenvolvimento porque sim, né? Cláudio, mas você não tem mais o que fazer? Tenho, coisa pra caramba, mas eu tava com tanta raiva da vida que isso foi interessante e eu acabei fazendo para desopilar o fígado. Então essas são coisas que a gente faz, né? Mas esse papel de gerência, o papel, né, de direção é muito importante para você poder decidir. Então você tem que primeiro, para você contratar, entender qual é a da sua empresa. Entender quais são os pontos fortes e fracos da sua empresa. E que tipo de trabalho você vai colocar. Entender o seguinte, você precisa daquele profissional na sua empresa? Ou, na verdade, o que você tem na sua empresa é uma desorganização estrutural e as pessoas se sentem confusas, né? Ou então, por exemplo, aqui, vocês já trabalharam em alguns projetos que vocês tiveram retrabalho? Como assim retrabalho? Alguém falou algum feature que tinha que fazer, ou o feature não era exatamente daquele tipo, daquele jeito, ou o feature não era necessário, ou não era nada daquilo, ou sei lá, tipo... Com certeza. Alguém fez cagada, uma cagada muito grande, e ninguém revisou. Muitas vezes. Então, isso é comum, né? Vocês concordam comigo que isso é desperdício de dinheiro? Com certeza. Né? Isso é desperdício, porque, assim, mais uma vez, você como desenvolvedor, o que você vende como desenvolvedor? Isso é importante vocês entenderem para a vida de vocês. O que vocês vendem como funcionários? Um serviço. Né? Produção. Tempo e skill. Conhecimento. Conhecimento valoriza o seu tempo. Essencialmente, o que vocês vendem é o tempo de vida de vocês. As 8 horas de vocês valem diferente, porque ou vocês estão em locais diferentes, encaixados de formas diferentes, né? Ou vocês estão em funções diferentes, né? Então, por exemplo, assim, um desenvolvedor front-end vai ser pago diferente de um cara de machine learning, porque ou para aquela empresa aquilo é muito importante, ou para aquela outra empresa aquilo é muito importante. Então, mas essencialmente vocês vendem tempo, né? Então, toda vez que eu digo para você que você tem que refazer um trabalho que deu errado porque alguém não entendeu, porque eu botei a mesma tarefa para 2 pessoas sem querer, isso eu já vi isso acontecer, gente. O cara tem aqueles quadros do XP, do Scrum, do Kanban, do caceta que for, e o cara botar a mesma tarefa para 2 pessoas e, tipo assim, as 2 pessoas estarem realizando a mesma tarefa, né? E, tipo assim, elas não sabiam disso. Era uma equipe um pouco maior, a galera não se comunicava tanto, estavam tipo, em salas diferentes, 2 pessoas estavam fazendo, e tipo assim, no meio de uma reunião para juntar as coisas, para o pessoal conversar, ei, mas eu estou fazendo isso ou não? Quem está fazendo isso sou eu. Aí quando viu, o gerente tinha assinalado a mesma tarefa para 2 pessoas. Pedro, eu estava na sala, onde é que a gente enfiava a cabeça, né? Porque os caras já ficaram, né? Como é que eu falo isso? Incomodados, é uma forma boa da gente falar? Incomodados, chateados, magoados, né? Tristes, né? E aí, cara, é um erro, acontece, ainda mais quando você tem muita teste que o cara não reviu, entendeu? E aí é a questão, é o cara que era tecnicamente bom, mas não era o cara que devia estar fazendo o papel de gerente. E aí que vem, né? O que torna você um bom gerente não necessariamente é o seu nível técnico, mas a sua capacidade organizacional. Cara, eu sou o caos, eu sou a encarnação pura do caos.
eu jamais conseguiria ser um gerente de longo prazo. Né? Eu posso gerenciar pequenos projetos, coisas curtas, né, e de tiros curtos. Mas o gerente de longo prazo, que você precisa de auto-organização, não é o meu perfil, não é o meu papel, não é o que eu consigo ou o que eu gosto de fazer. Né? E isso é muito relevante vocês entenderem, né, no momento que vocês contratam. O cara tem que estar alinhado com os valores da tua empresa. O cara tem que ter os skills necessários para você. Mas ele tem que ter um perfil adequado para o papel que ele está ou para o qual ele pode ir. Né? O que você espera desse cara no futuro. Ou saber, entendeu? E vocês têm que se preparar para os papéis que vocês querem, que vocês podem assumir no futuro. Não, você ter experiência como desenvolvedor não te torna um bom gerente. Você tem que estudar para ser um bom gerente, entender os princípios de gerência, buscar ser esse papel de gerenciamento. E aí, como é que você pode treinar esse processo de gerenciamento? Você pode ter um projeto open source que você está gerenciando. Você pode desenvolver isso com colegas de trabalho. Você pode fazer um MBA, pode fazer cursos. Então, vocês têm que entender, estudar e se preparar para esse tipo de papel, caso seja o que vocês querem. E se preparar também para ter mudanças de emprego. E o que é se preparar para ter mudanças de emprego? Além de estar sempre estudando, sempre se mostrando, é sempre estar buscando novas oportunidades, isso é muito importante. Não deixa para buscar uma nova oportunidade de trabalho, única e exclusivamente, quando você, né, vai tipo assim, sai de uma empresa pelo motivo que for, ou a empresa fechou, ou você foi despedido, ou não sei lá o quê. O melhor momento para você procurar um emprego é quando você está feliz no lugar que você está. Né? Você está numa empresa, está se sentindo confortável, ótimo. Esse é um bom momento para você buscar um emprego melhor do que o que você tem hoje. Né? Porque isso, né, é que vai fazer com que você seja valorizado. Você está buscando justamente por skill, por competitividade, e não por necessidade. Então, a bola é sua, você que toma a decisão para onde você vai. Eu tinha um amigo meu, um colega, né, que ele estava muito bem na empresa que ele estava, né, ele é pai, então ele estava criando o filho dele muito bem, desenvolvendo muito bem, e ele resolveu, né, fazer a prova dele para a Microsoft, ele acabou passando e hoje ele é desenvolvedor da Microsoft. Na verdade, tem vários colegas meus que estão em grandes empresas, tipo Google, Microsoft, Amazon, né? A UFRJ dá isso para vocês. Eu costumo dizer assim, que vocês terem a marca UFRJ, né, mais somado ao preparo que a gente pede que vocês tenham, né, e dá para vocês esses brands. Né? Então, o que eu digo para vocês é assim, jamais se furtem a tentar, né, mas sejam planejados. Então, além de você ter essa educação, de estar sempre buscando a melhor oportunidade, o que tem que estar alinhado com você para você poder fazer esses saltos de emprego que vão te dar mais valor, que vão te dar mais visibilidade, né? Evita sair no meio de projetos. Né? Isso também, às vezes, é de substituir. A não ser que seja insustentável, né? Ou então uma oportunidade que te oferece é muito boa. Evitar sair no meio de projetos, porque você sabe que as equipes, né, têm, né, dificuldade, né, em lidar com projetos. Pegar um projeto, se vocês já pegaram um projeto que estava andando no meio, vocês vão saber a dificuldade que é assumir, entender o que as pessoas estavam fazendo. Então, evitar sair no meio de projetos e se planejar financeiramente. Vocês têm que se planejar financeiramente, né, de forma... Cláudio, mas não dá. Tudo que eu ganho de salário eu gasto, porque os meus gastos básicos são muito grandes. Beleza, então isso é um sinal claro de que essa função que você está nesse momento, esse emprego que você está no momento, ele não é capaz, né, de atender às suas necessidades. Tá? Eu ouvi uma palestra uma vez de um desses gurus americanos de finanças, né? O cara está falando assim, o americano médio está sempre há 3 meses de se tornar um sem-teto, né? Porque o cara ganha o que gasta, ele quase não tem reservas, quando ele perde o emprego, ele está sempre, ou ele encontra um emprego na hora, ou então ele vai ter vários problemas financeiros no curtíssimo prazo. Então, se planejar financeiramente para você para você poder fazer essa flexibilidade, para você poder fazer essa transição entre tarefas é muito importante. Tá? Então, contratar isso do ponto de vista de você como funcionário te torna um cara melhor. Então, tá sempre estudando, ser capaz de se planejar financeiramente e tá sempre buscando as oportunidades, vai te tornar um cara muito poderoso. Né? E é claro, né, que estudo de línguas, tá, galera? O mundo está cada vez mais globalizado. Então, você precisa estudar línguas. Cláudio, mas é um saco. Azar o seu. Vire-se. Você vai ter que aprender, né, pelo menos um inglês razoável,
né? E o inglês razoável, não estou querendo dizer um inglês nativo, não, galera. Eu quero saber um inglês que permite com que você se comunica e seja entendível. Né? Vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com desenvolvedores da Índia e da China? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, o que eles falam não é nem próximo do inglês nativo. O inglês aqui do Brasil também não é, não. Mas eles se comunicam. E se você se comunica e entende, eles se comunicam com você e você entende, estabeleceu. É isso que o mundo precisa, né? Então, às vezes, as pessoas vendem que você precisa ter um inglês nativo. Fale como os nativos. Dane-se falar como os nativos. Fale como uma pessoa que consegue ser entendida. Né? Fale como uma pessoa que consegue falar de forma clara, que consegue passar suas ideias de forma clara. Né? Isso é o mais importante. Então, eu tinha um colega meu que ele era chinês, né? Ele morava na Austrália, o inglês realmente como língua franca, né? E aí, cara, eu tinha uma colega que falava, Cláudio, eu não entendo nada do que ele fala. Eu falei, não, beleza, deixa comigo aqui que a gente se entende. É foda, desculpa. É difícil, né? Eu tava aqui no Brasil, então e ele tava lá na Austrália, então eu conseguia. Ele falava comigo às 8 da manhã, né? E para ele era tipo 9 da noite. Então a gente tinha umas reuniões nesses horários, esses horários eram uns horários meio. É o que tinha para hoje, né? É o que dava para fazer. Era ruim para mim e ruim para ele. E aí, né, tipo, ele já quis marcar uma reunião 3 horas da manhã. Eu falei, meu amigo, 3 horas da manhã, nem um bocadinho. Mas ele falava um inglês que eu achava bastante bom, eu conseguia entender. Ele falava sempre, eu falo, cara, fala devagar, que aí eu vou entender melhor. A gente se falava e isso dava para entender. Então é isso que a gente espera do desenvolvedor. Então, se você consegue fazer essas 4 coisas, se comunicar, ter uma educação financeira de forma que o dinheiro não seja um problema no teu trabalho, e em alguns momentos ele vai ser, as nossas necessidades mudam, vocês vão querer se casar, vão querer ter filhos, vão querer comprar apartamento, vão querer viajar, os gastos mudam, e a tua carreira tem que acompanhar os teus gastos, então você tem que se planejar para saber o quanto você pode, né, ganhar, né? Está sempre buscando novas oportunidades de mobilidade, né, de profissional. Como eu falei, esse meu amigo é um caso de sucesso, mas isso acontece, isso é muito comum, né? E está de olho no mercado. Está sempre atualizado, buscando conhecimento novo. Pode ser que você não seja um AIS, mas se você é um cara que consegue aprender e está sempre buscando, né? Por exemplo, agora a gente vai usar nesse projeto Vue, não vai usar React. Mas você já deu uma olhada no Vue, já deu uma olhada no React, sabe mais ou menos como é que funciona. Então a tua curva de aprendizado é baixa. Então, essa é uma questão. E você, do ponto de vista de desenvolvedor, você tem que buscar determinadas características no cara que você vai contratar, seja para a função que for. Então, você quer um desenvolvedor, o que é importante em desenvolvedor? Que o cara seja pontual, que o cara consiga cumprir entregas, que o cara tenha os princípios básicos de desenvolvimento, e é por isso que muitas das provas de programação para empresas são provas, né, que o cara está preocupado com o teu pensamento algorítmico e não necessariamente com quão bom você trabalha, quão bem você trabalha numa linguagem. Eu me lembro de uma prova que era uma prova para dar aula de programação, né? E a prova, ela pedia que você resolvesse, uma integral, né, para o programa. Né? Se você resolvesse a integral de forma analítica, o teu programa ia ser muito mais fácil. Se você resolvesse o integral de forma não analítica, você tinha que fazer um for e patati patatá, tornava o programa um inferno. Então, na verdade, o cara nem queria que você programasse em Python, queria que você explicasse como é que você resolve isso? Vou calcular a integral, isso aqui está resolvido. E se você não sabe calcular a integral? Aí o maluco falou, vou usar o SymPy, que é o Symbolic Python, né? Para fazer um integrate e vou fazer a integral. Cláudio, como é que você resolveu? Eu sabia calcular, eu tinha acabado de sair de cálculo, eu sabia mais ou menos calcular e fazer as integrais, então eu fiz a integral na mão, né? E aí resolvi analiticamente. E teve um cara que era provavelmente o cara que sabia mais de Python, mas ele parou no problema porque ele não sabia como resolver o problema de trabalhar como integral. Então, às vezes, as empresas estão atrás de um cara que entenda de estrutura de dados, porque esse cara vai ser capaz de aprender. Então, a base sólida que vocês vão ter de formação dá para vocês, né, alguns skills que outros desenvolvedores não têm. É claro, né, que a gente dá um gap em relação ao que o mercado precisa. Então, por exemplo, eu acho hoje muito importante, para quem trabalhar com aprendizado de máquina, machine learning, né, ter uma formação em Airflow, né, trabalhar com pipeline MLOps. Então, essas coisas a gente não tem tanto na graduação. Isso é uma coisa que a gente quer desenvolver. Um pipeline DevOps, vamos formar um pipelinezinho DevOps. Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver e que as disciplinas da graduação não necessariamente estão dando isso para a gente, né?
aproveitar, então, assim, buscar isso no teu profissional é uma coisa que é importante, o cara que saiba se virar, o cara que saiba aprender, né? Buscar, se você quer um desenvolvedor que vai seguir essa carreira de desenvolvedor mesmo, né? Aí você pode buscar um cara com uma capacidade técnica, né? Com uma capacidade mais realmente chão de fábrica, né? Mas se você quer um cara que você quer poder crescer ele para assumir uma posição de gerência, você tem que ter um perfil diferente. Tem que ser um cara mais comunicativo, capaz de lidar com problemas, mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que o nível técnico bom é a base. O que vai dar a vocês depois, né, são essas decisões da carreira de vocês. Então vocês têm que decidir, começar a pensar e refletir sobre vocês mesmos hoje. Tá? Vários dos erros que eu cometi na minha carreira foi porque eu não refleti sobre o que eu queria, sobre as coisas sobre o que era importante para mim. Eu me deixei levar pelo mundo e disse, vamos embora, simbora aí que as coisas vão dar certo. Essas são coisas que a gente não pode deixar para lá, entendeu? Essas são coisas que a gente precisa ter, né, resolvido, precisa ter, né, entendido. Então, e o que a gente de verdade quer fazer? Então, por exemplo, hoje, se vocês conseguissem parar agora, são 5h48, né? Vamos dizer que são 5 segundos. Pensem durante 5 segundos. O que vocês gostam? Se terminassem a faculdade e pudessem escolher qualquer emprego que vocês quisessem, o que vocês gostariam? Não estou falando da empresa, mas o emprego, o ofício. O que vocês gostariam de estar fazendo? Eu não sei. Eu também tô total perdido. Não, perdido é justo, gente. Perdido é justo. Olha, Assim, sabe o que eu queria ser quando terminei a faculdade? Empregado. Queria ser estudante de graduação. Quis ser estudante de graduação. Não, Christian, pode pôr para jogo, não tem problema não. Queria codar algo sem interface gráfica que tivesse ser eficiente. Então você queria trabalhar realmente com back-end, né? Trabalhar com pentester. Não, todas essas decisões, para alguns de vocês vão ser mais claros, para as outras, também tem uma reação do que realmente gosta. Não, assim, queria fazer conteúdo sobre o YouTube sobre robótica. Você queria trabalhar, então, não somente para o YouTube, né? Mas queria fazer conteúdo midiático para robótica, trabalhar com. Você tem um cargo no Google que é o Developer Advocate, né? Que é um desenvolvedor que quer trabalhar com robótica, pretende trabalhar fazendo pesquisa em física e robótica. Tem uma galera trabalhando com, né, realmente em controle de automação. Cara, até eu entender na minha cabeça que eu queria trabalhar com pesquisa, né? Carlos, por que você quis? É um trabalho que tem uma colaboração com pessoas, mas não é ostensivamente com pessoas. 2, eu escolhi trabalhar com pesquisa porque é um trabalho que eu tenho muita liberdade para pesquisar sobre o que eu quiser. 3, e é um trabalho que eu posso ir muito a fundo nos temas e ele pode, e apesar de eu ser cobrado por determinada produtividade, eu tenho tempo para amadurecer conhecimentos para trabalhar. Então essa foi a minha escolha pessoal. Então eu estou vendo que aqui alguns de vocês têm isso, né? Pretendo trabalhar fazendo pesquisa em física e robótica, então o Christopher provavelmente é um cara que faria um mestrado ou um doutorado, né? Pode trabalhar tanto numa empresa quanto numa universidade, esses são caminhos. O Pedro está falando que quer ser um gestor técnico, então realmente um líder, um dev líder, né? Para trabalhar mais, né, coordenar as equipes de dev, e isso tem um papel forte, né? Então, lidar. Então, assim, como é que vocês se preparam para esse caminho? Então, o primeiro passo é decidir o que você quer fazer, né? Decidir para onde você quer ir. Né? Eu tive muita sorte que o meu orientador de graduação, ele é um cara que olhou assim, tinha eu e mais 2 colegas meus, ele virou assim para um deles, virou assim, apontou para... Claro. Super livre, filho. Freelancer, desenvolvedor de jogos, conteúdo matemático no YouTube, professor de programação e muito mais. Essa área de diversão e trabalhar com inovação tecnológica no Google. Cara, depende. Eu conheço várias pessoas que trabalham, fazem conteúdo para o YouTube e estão aí vivendo. Né? Trabalham, por exemplo, vários desses caras desses canais de YouTube famosos, ou relativamente famosinhos, que eles fazem é ensinar programação para as pessoas
e eles têm os próprios conteúdos, as mentorias deles, né? O Google tem esse Developer Advocate, que eu acho que é uma coisa que eu pensei em fazer, em ser um Developer Advocate de alguma coisa, né? Mas essas são questionamentos de coisas que a gente tem que se fazer, né? O tempo todo, né? Correr atrás dessas oportunidades, né? Que vão fazer a gente feliz, né? E é o que eu sempre falo, vocês estão novos, né? Alguém queria falar e eu cortei. Ah, não, é porque você tava em silêncio, eu pensei que tinha dado algum problema no microfone. Não. Esse negócio de você trabalhar com mídia digital hoje em dia, se você pensa o seguinte, que a educação está mudando e muita gente está... Por exemplo, o Google e a Amazon não mais exigem que você seja formado para você participar de um processo seletivo, mas você tem que comprovar que você sabe coisas, né? Então, uma forma de comprovar seria você ter, tipo, assim, larga experiência profissional, vários projetos de GitHub, ou então coisas aleatórias, né? Passar nas provas, né? Então, assim, tem muita gente que está trabalhando nessa direção dessa educação que a gente chama de educação plana, né? Uma educação que não necessariamente é hierárquica, né? Eu tento muito trabalhar com esse modelo de educação plana, mesmo nas minhas aulas, né? Que vocês possam trabalhar em projetos, que vocês corram atrás do conhecimento, que a gente tenha mais uma discussão coletiva do que propriamente uma aula, né, propriamente dito, né? Então, assim, né, voltando ao assunto, né, um mundo que vocês têm essa autoformação, essa autobusca, né, e que vocês têm o desejo, que vocês se conhecem bem, então esse autoconhecimento é muito importante, né? Como eu vou para como é que eu consigo chegar no caminho que eu quero chegar, né? Então, por exemplo, como é que eu quero trabalhar com pesquisa em física e robótica? Como é que eu faço isso? Qual é o primeiro passo, né? Então, por exemplo, né, no caso, se eu quero fazer um mestrado ou um doutorado, eu quero fazer no Brasil, eu quero fazer fora, né? O que eu quero, né? E por que eu falo primeiro o que eu quero? Cláudio, mas o que eu quero não necessariamente é possível. Mais ou menos, o que a gente quer, a gente transforma em possível de acordo com algumas escolhas. É claro que algumas delas a gente vai ter que alterar. A gente vai ter que alterar justamente de acordo com as demandas que a gente tem. Tá? Algumas delas a gente vai alterar de acordo com as dificuldades que a gente tem. Tá? Essas são coisas que são reais. Acontece, faz parte do jogo. Tá? Mas a gente precisa ter um plano, né? Tinha um general americano chamado General Patton, que ele dizia o seguinte: todo plano dá errado, né? Mas é essencial você ter um plano, porque o plano é uma linha mestra, ele vai dizer para você o que você tem que alterar e como trocar. Professor, sobre isso, inclusive, vale a pena fazer um mestrado para depois ir para o mercado? Cara, eu sou super a favor de vocês fazerem um mestrado, porque o mestrado te dá uma série de habilidades que são importantes, inclusive no mercado de trabalho. Né? Eu não sei se vale, aí sobre fazer um mestrado, eu não sei se vale mais a pena ir para o mercado e depois voltar para fazer o mestrado, alguns 3, 4 anos depois, ou se vale a pena você emendar. Eu fiz o mestrado, mas eu era muito novo, eu me formei com 21 anos de idade, então eu terminei o mestrado, eu tinha 23. Foi por essa época que eu abri a minha primeira empresa, e foi um desastre, né? Aprendi muito sendo um idiota, mas faz parte do jogo, né? Então, eu acho que o mestrado te dá um conjunto porque qual é o propósito do mestrado? Formar um pesquisador. Ou seja, ele te ensina a metodologia de pesquisa, ensina como realizar um trabalho de pesquisa do início ao fim, te ensina a resolver problemas, te dá uma visão diferenciada sobre se tornar um especialista em alguma coisa. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. Isso é muito poderoso, né? Aí eu não sei se... Eu recomendo todo mundo a fazer um mestrado, mas eu não recomendo para todo mundo fazer um doutorado, porque o doutorado é um processo mais longo, que tem um estresse associado. Achei maneiríssimo fazer, foi muito importante para mim, como pessoa, passar pelo processo de doutorado, mas não recomendo para todos. Já um mestrado eu recomendo sim. E até recomendo, assim, que se vocês pudessem fazer algo fora da UFRJ... É claro que a gente da UFRJ acha o máximo. Eu, por exemplo, não tenho nada a ver. Eu sou professor no PESC, no Programa de Sistemas de Computação de Engenharia de Software, então eu adoraria ter vocês todos, né? Mas eu sempre recomendo que vocês tenham as experiências o mais plurais possíveis, né? E a gente, por exemplo, vocês querem ver uma coisa? O PESC é um programa dos melhores do Brasil e a gente está cheio de vaga. Cheio de vaga. A gente sempre tá sobrando vaga, né? Por quê? Porque os alunos da UFRJ fazem pouco. Então a gente gostaria muito de contar com mais alunos da UFRJ, né? Eu acho muito importante fazer o mestrado, justamente pela qualidade e para vocês verem um outro mundo, né? Se expor a coisas é muito importante, principalmente se vocês estão antes dos 30 anos de idade,
Né? Antes dos 30, vocês têm muito tempo ainda para trabalhar, para experimentar coisas dentro da carreira de vocês. Então, eu acho muito importante. É claro, né? Muda caso vocês tenham um filho, muda caso vocês já sejam casados, muda caso vocês, as famílias dependam de vocês. Eu entendo todas essas questões. Mas aí vocês planejam com essas condições em mente. Né? E aí mudam conforme as coisas vão fazendo. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Dá para fazer muita coisa se a gente planejar antes e tiver claro para onde a gente quer ir. Dá para fazer muita coisa bacana, né? E contratar as pessoas tem que levar em consideração esses sonhos das pessoas, né? Levar em consideração para onde as pessoas querem ir, entendeu? Porque isso é que vai, e é isso que vai fazer com que os valores estejam associados, tá? Então, vários de vocês aqui estão dando ideias que eu acho que são super legais. O gestor técnico, pesquisa, conteúdo, né? Pentester, né? Tipo, tem várias empresas, eu sou amigo de vários caras que abriram empresas e precisam de gente, por exemplo, conheço muita da galera da Claves, né? Que já passei indicação de pessoas para eles, justamente para trabalhar em outras empresas também. Então, estão sempre pessoas precisando, né? Inclusive, estou com várias vagas de desenvolvedor em aberto, né? Deixa eu ver aqui, que eu inclusive esqueci disso. Estou falando disso. Analista de testes, estagiário de desenvolvimento. Alguém está precisando de um estágio aí? Eu esqueci de falar com o cara. Analista de testes é emprego, estagiário de desenvolvimento, estágio. Meu Deus. E eu também acho bizarro, né? Como a UFRJ é mais fácil você ser empregado como desenvolvedor do que você ser estagiário, né? Mas, enfim, coisas da UFRJ. Não, manda para mim um currículo que eu passo pro cara. Manda o currículo para mim. Faz o seguinte, manda o currículo com o projeto que vocês fizeram em computação avançada, em programação avançada, que eu já mando pro Candango. Cara, gente, eu esqueço às vezes que tem essas coisas. Enfim, faz parte do jogo. Ai, complicado. Então, esse é o cenário que a gente está. Pessoal, sobre isso, dúvidas, comentários, coisas que vocês queiram compartilhar, é muito importante que vocês entendam o mundo que vocês estão. Eu imagino que a minha disciplina seja uma das últimas disciplinas do curso. Então, assim, vocês já estão indo para o mercado de trabalho, vocês já estão tendo que começar a pensar em planejar uma carreira. Então, eu acho que é o momento agora que vocês têm de pensar o seguinte: o que eu, como pessoa, quero fazer? Eu tenho, como eu falei, eu tenho amigos que eles vivem de fazer freelancing. E nesses sites como Fiverr, como que eu mostrei para vocês, Orkana, 99 Ninjas, e eles vivem disso. Eles que passaram um tempo da vida deles viajando, fazendo projetos, adquirindo portfólio, trabalhando como freelancer. É o que eles quiseram fazer. Para eles, isso foi importante. Não é o que eu queria fazer, e eu demorei para entender o que eu queria fazer. Então, essa é a grande questão. Sobre isso, pessoal, comentários, coisas que vocês queiram falar, compartilhar, abram seu coração. Já é final de período, né? Então, já estamos acabando, indo para os finalmente. Não se acanhem. Uma coisa que eu fico preocupado, não sei se isso também acontece com outras pessoas, mas é que a gente tem muitas oportunidades, a gente é bombardeado de oportunidades na UFRJ, e isso é muito bom, né? Eu fico confortável, mas assim, eu tenho muito medo de ir para uma oportunidade que não é o melhor para mim, assim, sabe? Entrar numa furada, sei lá, tenho medo disso. Vocês são tão fludados de coisas que você pega uma que parece ótima, mas o caminho era outro. Cara, eu vou dizer para vocês o seguinte, uma coisa que me falaram há muitos anos atrás é o seguinte: qualquer caminho que você siga, claro que usando o seu cérebro e bom senso, você sempre pode voltar atrás e buscar alguma outra coisa. Então, assim, vocês terem um diploma da UFRJ dentro do cenário brasileiro, dá para vocês um branding, né? Dá para vocês um selo que as pessoas dificilmente ignoram. E assim que vocês saem da universidade, ele vale muito. 10 anos depois, vai valer mais experiência profissional de vocês do que propriamente onde vocês se formaram, tá? Isso também é uma coisa boa. Então, eu costumo dizer para vocês o seguinte, eu tenho um aluno meu de doutorado, que quando ele veio fazer projeto final comigo, ele falou: Cláudio,
eu nunca vou conseguir fazer mestrado. Eu falei, por que você não vai fazer mestrado? Porque meu CR é baixo, meu CR é 5 e pouco. E eu falei, mas o que tem a ver desculpa o termo, mas o que tem a ver o cu com as calças? Né? Ele falou, não, porque só se o cara com CR8 vai fazer mestrado. Não, cara, olha só. O mestrado a gente não está procurando um cara com CR alto. O CR alto mostra algumas coisas, mas não mostra tudo. Né? Se você faz um projeto final maneiro, escreve, a gente encontra um ponto bom, a gente consegue trabalhar junto bem. Por que não? Né? Ele fez projeto final comigo, fez mestrado comigo e hoje está no meio para o final do doutorado dele. Né? O cara é bom, o cara é ótimo. Ele está, inclusive, dando aula de Cisco 1 para mim, né? Com parte do estágio dele em docência. Eu tenho observado as aulas, mas ele tem ministrado as aulas. Né? E os alunos adoram ele. Né? Inclusive, dá aula melhor do que eu, se disciplinar. Né? Um professor muito mais né, ordenado, muito mais bem com acabamento, que eu chamo do acabamento bem feito. Então, tipo... as coisas mudam, entendeu? Eu tive amigos que foram para o mercado, depois voltaram para a academia. Eu tive amigos que que começaram a fazer mestrado, desistiram, foram fazer doutorado. Eu tive um colega meu que ele começou a fazer mestrado na UFRJ, passou num concurso da Petrobras, falou, Cláudio, eu quero dinheiro. Aí ficou um tempo na Petrobras, achou um tédio, não gostou, foi fazer doutorado e se formou um mês atrás, eu acho, mais ou menos, ele se formou na New York University, trabalhando com IA para jogos, porque ele queria trabalhar com IA para jogos. Foi irado. Mas assim, Gabriel, o que eu vou recomendar para você é o seguinte, se dê duas coisas, tempo e se dê permissão de errar. Agora, não fique, se você está sentindo que está no lugar errado, que aquele lugar não é para você, né? Talvez seja o momento de você também se movimentar. Não tenham medo de mudanças. Né? Eu acho que essa é uma coisa que é muito importante. Isso tem a ver com o que você falou antes, que o melhor momento para sair, né, para você sair é quando você está bem, né? Exato. Então, desculpa, Vai falando, Pedro. Me corta mesmo, porque eu sou foda. Alô? Não, é só porque, às vezes, há descompasso entre o que você está falando, tô falando por causa dos atrasos, aí eu confundo. Tipo, pra mim, quando eu comecei a falar, porque me deu um silêncio, depois eu veio tudo comprimido de uma vez só. Veio acelerado, é isso aí só. Não, mas é justamente isso, assim, isso é justamente assim, não tenham medo de mudanças, porque às vezes vocês vão tomar decisões que são não as melhores para vocês, não são necessariamente erradas, mas não são as melhores, ou que na verdade vocês acharam que eram, e assim, mas o importante é vocês se colocarem em posições que vocês sejam realmente bombardeados de oportunidades, né? E o mundo hoje em dia é um mundo globalizado. Quando eu terminei a graduação, para mim era muito mais difícil pensar em sair sair do Brasil. Hoje é uma coisa que para mim é muito importante. Claro, a gente adora o Brasil, sou super patriota, mas eu sei que assim, em muitos casos existem oportunidades fora do país e faz sentido. Né? Como eu falei para vocês, gambiarra hoje é um termo usado na Holanda de tanto desenvolvedor brasileiro que tem lá. Né? Então, isso é engraçado, né? Se a gente para pensar, para analisar isso. Né? Então, esse é o cenário que vocês vivem. Né? Esse é o cenário que vocês estão inseridos, e eu acho que é um cenário que é muito importante da gente estar colocado, estar associado. Tá bom? O professor, pode falar. Você comentou sobre o mercado de trabalho, mas em relação a TCC na área de programação, é porque eu venho da eletrônica, e aí eu não vejo muitos TCCs voltados para a parte web e tudo mais. Quais são os tópicos que a academia tem mais pedido em relação a isso? Assim, você fala trabalho de conclusão de curso, pesquisa em relação a desenvolvimento, é isso? Pesquisa ou um produto final. Olha só. E aí, essa é uma questão muito importante. Essa pergunta é ótima, Venâncio. Porque, por exemplo, assim, eu sou professor de engenharia de software, é a área que eu atuo dentro de pesquisa, né? No campo da engenharia de software, você vai ter dois construtos, né? Ou você pensa num produto final, né? Por exemplo, eu já fiz projetos finais que foram sistemas que resolviam problemas que não eram óbvios, né? O que a academia
pensa quando você faz pesquisa? Qual o problema do mundo real essa minha pesquisa resolve que ele hoje não é resolvido? Tá? É isso que a academia pensa. Então, quando você faz pesquisa em engenharia de software, em geral você está associado a processos, a requisitos, a melhoria do processo de software, geração de frameworks. A minha tese de doutorado, ela foi um framework para geração de aplicações em internet das coisas. Que a minha crítica é, fazer aplicação para a internet das coisas é ruim, é difícil, é chato, você tem que se preocupar com um monte de coisas. Então, na verdade, você acaba não gastando tempo com a aplicação, você acaba gastando tempo com toda a infraestrutura atrás. Então, por que não gerar um framework básico de coisas que você tem que preencher que vão te gerar a tua aplicação final? Esse foi o meu trabalho de doutorado. Então, a academia está buscando problemas que são reais que você vai desenvolver, né? E que você vai desenvolver soluções. Então, por exemplo, assim, digamos, o cara que pensou em Ajax pela primeira vez. Qual era o problema que o cara, quando pensou em Ajax, ele pensou pela primeira vez? Ele pensou assim, poxa, eu tenho um problema no desenvolvimento web, que as páginas elas ficam lentas, porque se eu vou para um próximo hiperlink, né, quando eu saltar, eu tenho que baixar todos, vai ter uma requisição HTTP, eu vou baixar todos os arquivos, e eu só vou conseguir ver os arquivos, ver a página, depois que todos os arquivos forem baixados. O que o cara que pensou no Ajax pensou? Poxa vida, e se eu começasse a baixar as coisas antes do cara requisitar? Porque quando o cara requisita, eu só renderizo e está resolvido o problema. Então, a pesquisa acaba gerando, vem nesse sentido. O que eu consigo resolver ou quais coisas eu posso melhorar? Ou você tem o que a gente chama de computação aplicada. Você vai buscar um problema do mundo real, né? E você vai aplicar uma técnica. Por exemplo, a gente fez um hackathon agora para a Embrapa, né? De gado e leite, a gente fez uma caneca IoT que, né, fazia análise da qualidade do leite em tempo real. Então, tinha um circuito eletrônico atrás e tinha um software que fazia a análise dentro da caneca. Então, esse era um problema, que poderia ser um TCC interessante, que é um problema do mundo real, onde você vai estar aplicando, né? É um problema não trivial, onde você tem que estudar os requisitos bastante da aplicação e onde você vai estar aplicando nada que seja novo, né? Eu não estou aplicando nenhuma técnica, não criei nada novo para fazer isso. Mas eu consegui estudar os componentes de forma bastante interessante para resolver um problema de algo que não existe, que era uma caneca que trabalhava. Então, o produto ele pode ser inovador, e aí é um processo de computação aplicada, ou você pode estar resolvendo um problema da literatura, da teoria, que ninguém está vendo. E aí esses problemas eles vão vir depois para a gente. Então, coisas como React, coisas como Ajax, coisas como Lean, né? Coisas como o Kanban, eles nasceram de projetos de pesquisa, né? Que se transformaram em frameworks, que se transformaram em soluções, né? E isso é interessante. Ou então coisas como TensorFlow, como PyTorch. Para você ter noção, tem uma página chamada, deixa eu ver se eu acho ela aqui, Papers with Code. Que são só trabalhos de aprendizado de máquina, né? Onde os caras têm um artigo, mas associado ao artigo está, por exemplo, o código da implementação desse artigo. Isso é muito legal para vocês verem, né? Que às vezes a galera não tá fazendo simplesmente coisas que são da literatura, mas são coisas que são novas, né? Eu recomendo também vocês darem uma olhada no SBES, que é o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, né? E ele mostra muitas dessas coisas, né? De implementação, de você fazer coisas, né? E, por exemplo, teve um framework que eu vi numa conferência, que é esse cara aqui, é o Liquid.js. Era isso? Não sei, vou ter que mandar para vocês. Eu achava que era Liquid.js, mas aqui apareceu um de templating. Eu mando para vocês, que o cara mostrou um framework JavaScript para resolver um problema específico, né? Essas são coisas interessantes, né? Ou você resolve algo que na literatura que não existe, como foi o caso do Ajax há muitos anos atrás, ou você resolve um problema do mundo real usando as coisas que já existem, né? Cria algo novo a partir do que já existe. E aí é muito parecido com um projeto. Tá? Esses são os dois caminhos que a gente está seguindo. Eu, por exemplo, tenho uma aluna agora de mestrado, que a menina ela trabalha com meteorologia. Então, a gente vai resolver um problema de predição meteorológica usando uma técnica de aprendizado de máquina
justamente porque eu falei para ela, cara, você não precisa de uma nova técnica de aprendizado de máquina, você precisa avaliar o pipeline de aprendizado de máquina para ver o que melhor se adequa para o seu problema. E isso é uma dissertação de mestrado, porque é um problema complexo, com muitas variáveis, com muitas coisas que tem a se pensar, com muitos fatores de contorno, e isso é pesquisa, tá? Então, são projetos, é interessante, é bacana. Tá ok? Gabriel tinha levantado a mão também. Eu tinha levantado a mão porque não lembro quem foi que perguntou sobre essa questão dos TCCs na área de desenvolvimento, mas eu tenho muitos amigos que fizeram na área de desenvolvimento. Assim, na verdade, minha experiência é o contrário da sua. Eu só praticamente conheço pessoas que fizeram na área de desenvolvimento. Eu tenho uma troca, né? Uma troca. Provavelmente quem é da engenharia eletrônica vai ver menos, quem é da SI vai ver mais, né? Então e o que é natural também. A gente espera realmente muito que isso aconteça. Mas acho que isso aí isso é conversável, né? Tipo assim, depende muito do teu orientador e como ele entende também, né, pesquisa. E também isso é uma coisa que não é óbvia, né? E a gente acaba aprendendo muito na marca quando a gente faz um mestrado e um doutorado, cada pesquisador tem um entendimento do que é um paper, do que é pesquisa, do que é ciência, né? Apesar de se aproximar, cada pesquisador enxerga isso de uma forma diferenciada, né? E eu acho isso legal também. Eu acho que isso é muito válido também. Acho que isso é parte desse processo que a gente vive. Tá ok? Eu tenho uma pergunta para quem falou sobre... na verdade, não, é para todo mundo, né? Mas quem for de eletrônica, essa matéria de programação avançada é obrigatória para vocês? Porque, por exemplo, para SI então isso muda bastante, eu acho. Não, pra gente é eletiva. Eu acho que isso é um indicativo, então, SI, a gente tem muitas matérias relacionadas ao desenvolvimento que são obrigatórias, então, a nossa visão... gargalo, né? Não teve, eu estou no período errado, né? Essa matéria não teve no período certo. Sim, é verdade. Então, assim, eu estou aqui resolvendo essa matéria, eu assumi esse curso agora, né? Tanto que é a primeira edição que eu estou dando do curso, né? Então, assim, eu estou tanto aprendendo sobre o curso quanto vocês, entendeu? Então, eu tenho expectativas, eu tenho sonhos, digamos assim, que o próximo curso seja muito melhor do que esse. Mas espero que tenha se divertido, pelo menos vocês tenham se divertido, tá? Porque deu trabalho. Então, assim, é o que a gente... Né, esse é o momento que vocês mentem, tá? Sim, professor? Professor, foi muito interessante. Fiquei chateado que você tem expectativas de melhorar no próximo e a gente não vai fazer. Eu fiquei chateado com o tempo, né? Porque são só 12 semanas. Hã? Eu fiquei chateado com o tempo, porque são só 12 semanas e eu acho que seria ótimo isso no prazo normal. Eu quero morrer, vocês não estão entendendo. 12 semanas, assim, a gente parece que você vai espremendo e o tempo não sai, entendeu? É puxado. Puxado mesmo. Não, assim, coisas que eu achei que algumas partes a gente podia ter um pouco mais de profundidade, principalmente a questão de microserviços, né? A gente podia ter gastado um pouco mais de tempo com microserviços e com Docker, que é uma coisa que eu acho que é super relevante. Acabou que eu só mostrei para vocês assim, olha, isso aqui é um container faz assim, puxa ele dentro do VS Code e vamos nós. E, tipo assim, eu queria trabalhar mais isso, né? Criação de containers, geração automática, né? O pipeline de CI/CD que eu ainda quero fazer, por isso que eu vou dar essa aula de hoje mais dura, tá? Então, pessoal, mais alguma coisa? Ou eu quero mostrar um pouquinho hoje para vocês sobre o MQTT. Não sei se vocês já viram o MQTT em alguma disciplina. Nunca nem vi. Então, vou botar aqui para vocês terem noção de como o Gabriel, esse meu aluno de doutorado, ele ficou um cara brabo, né, um cara bom. Eu vou mostrar para vocês, a apresentação que eu vou mostrar para vocês é a apresentação do Gabriel. E, na verdade, o que o MQTT é? Na verdade, quando a gente fala em microserviços, né, microserviços, como a gente viu, são instâncias de projeto que funcionam. A gente pode pensar como funcionam como programas separados que realizam uma função específica, né, e que se comunicam através de formas diferenciadas de comunicação. Tradicionalmente, serviços REST,
né? Ou seja, chamadas similares à do HTTP, né? Que é exatamente o que o Express faz, né? Ou MQTT, né? Que eu vou explicar um pouquinho de onde surge o MQTT. E o MQTT não surge da indústria de software, ele surge da indústria de hardware, propriamente dito, né? E o gRPC. E a gente vai falar um pouquinho sobre o gRPC, mas eu vou falar bem ao passando sobre ele. Qual é a grande questão? Por que hoje a nossa grande dicotomia é entre o MQTT e as linguagens REST, né? Porque, na verdade, até dentro do cenário de internet das coisas, né, a gente vai ter essa dicotomia entre MQTT e REST, né? E como os microserviços são, e aí eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa que é, para vocês terem noção de como o mundo está mudando, eu vou falar para vocês, mostrar para vocês, vou passar para vocês o link do Rooney. O Rooney, ele é um sistema de orquestração para aplicações de aprendizado de máquina, Tiny Machine Learning dentro da nuvem, né? Então, o Gabriel fez essa apresentação para mim. Então, o MQTT ele é criado em 99 para conectar oleodutos por conexão via satélite, ou seja, ele nasce num cenário muito de redes industriais, de aplicações industriais. Só perguntando, tem algum aluno aqui que é DSA, controle e automação? Então, eu tenho aqui basicamente SI e eletrônica, é isso? Parece que sim. Até onde Beleza. Tem alguém de ciência da computação? Tem o Thales, que é de ciência da computação. Alguém de algum outro curso que não seja esses três de computação? SI, CC e EEC? Então, beleza. Então, ele é criado em 99, e as características, ele é open source, né? Ele é simples e fácil de implementar, com pouco consumo de banda, isso é muito importante nesse cenário de microserviços, que permite escalar, prover que OS, a gente vai deixar para lá, e o mais importante, ele é agnóstico dos dados. O que ele transporta dentro dele não faz diferença, né? Ele só vai depender de como o payload é estruturado, ou seja, do que eu estou transportando lá dentro. Então, a gente sai de um cenário, no começo dos anos 2000, que era um cenário SOAP, onde eu trocava XML, né, para tudo. A gente viu que o XML não era bom, né? A gente sai de um cenário onde, né, as redes eram cabeadas para um cenário onde tudo é sem fio, um cenário onde vocês vão ter mais elementos de rede, como, por exemplo, celulares mobile, né, que são PWAs, SPAs, sei lá, sensores propriamente dito, e esses caras todos têm IPs, todos estão trocando dados, e eu preciso trocar esses dados de forma uniforme. Então, eu não posso ter um formato que é muito grande, porque quando eu tenho um formato que é muito grande, não funciona para todo mundo. Né? Então, eu tenho que ter algo que faz... Aí surge, nesse cenário, surge o MQTT e surge o COAP. Né? No cenário de IoT, botando aqui no chat, os dois grandes protocolos hoje são o COAP, que ele faz parte do 6LoWPAN, que é a pilha de software realmente, né, da IoT tradicional, que não deve permanecer, não deve ser. A gente está num cenário muito legal para quem quiser estudar IoT, e o MQTT está indo, e hoje surge o gRPC, que é uma proposta de quem? De quem que vocês acham que surge o gRPC? Difícil de adivinhar, hein? Tan, 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 tan. Alguém ali chutou o Google. É do menino Google, né? E que gosta de fazer uns paranauê e de vez em quando dá vontade de dar uns tabef nele, né? Mas é legal, é bacana. Então, assim, tem umas coisas que são muito interessantes da gente lidar. Eu coloquei para vocês uns links, né? Não sei se vocês viram. Eu coloquei para vocês uns links lá no Classroom falando sobre essas questões, né? Comparando o REST, o gRPC, né, para lidar e com o MQTT, né? Hoje um dos padrões de fato é o MQTT, o que a gente tem o REST é o padrão de fato e o MQTT tem corrido atrás, e o gRPC é uma nova brincadeira na área, né? Estou tentando passar pelo vídeo, né? Então a ideia é que ele é um modelo publish e subscribe, né? Ele é diferente dos modelos cliente-servidor, como é no caso do REST, né? Ou seja, o que é um modelo publish e subscribe? O cliente vai se subscrever e o publisher, toda vez que eu tiver um dado novo, ele vai mandar, né? Ou seja, o que eu chamo de analogia
Não, eu ia falar besteira, né? Mas você tem que pensar esse modelo como se fosse o seguinte, né? O broker, ele é um cara como se fosse uma prateleira de supermercado, né? Você vai lá e vai buscar o dado quando melhor ele aprouver. Ele vai mandar para você esse dado quando... Na verdade, essa analogia é bem ruim, não tem nada a ver, né? Tem que pensar como se fosse a analogia de uma editora, né? Cara, que vocês não pedem mais revista, vocês não pedem mais jornal. Putz. Imagina que você assinou, sei lá, o Jornal do Globo, e todo dia vem na tua casa o Globo, né? Chega lá o Globo na tua casa. Pô, o Globo, né, cara? Enfim, finge que é o Globo e finge que ele é um bom jornal, né? E aí, né, você chegou o Globo lá na tua casa. Pá, então todo dia você tem. Mas se você, até que chegue essa nova edição do Globo, o Globo que é verdade é o que você recebeu no dia anterior. Então é isso que o broker faz. Ele manda para você um dado, mas se você precisar de um dado, fica o da última rodada, e isso faz com que você possa pegar muitas coisas. Não, elimina, né, a tua necessidade de troca, né? Os seus dados, eles passam a ter um timer, né? E o cliente vai publicar esses dados, não o dado em si, mas tópicos. Então, na verdade, o MQTT está interessado em recursos, né? E esse recurso pode ser qualquer coisa. Esse recurso pode ser um dado de um banco, pode ser o dado de um sensor, pode ser uma decisão tomada, pode ser qualquer coisa, né? Então, tanto o publisher quanto o subscribe vão se conectar a esse broker, né? Os clientes vão subscrever um recurso, um tópico, e o broker vai ler as mensagens, substituir. Então, distribuir. E é só isso que ele faz, né? Então, o MQTT Broker é o responsável por receber mensagens, filtrar e decidir quem está interessado. É a parte principal do publish subscribe. Então, tem vários brokers, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais no final sobre eles. E ele tem que ser escalável, integrável, monitorável. E nesse cenário de microserviços, ele é um dos elementos do cenário de microserviços. Então tem vários, tem o Eclipse e Mosquito até hoje, o HiveMQ, né? E tem vários brokers, então tem aqui uma lista, né, de brokers MQTT livres, né? E o cliente vai ser basicamente o dispositivo que executa as bibliotecas de MQTT e está conectado a um broker qualquer, né? Então ele funciona em cima de TCP, ou seja, ele é orientado à conexão. Eu não falei sobre isso, não sei se vocês já fizeram rede, provavelmente que já tenham feito rede, né? Então, ele funciona em cima de TCP, então ele é muito parecido nesse aspecto com o HTTP, tá? Não tem problema. A gente vai pular o cabeçalho, né, os headers, né? E a ideia é que eu mande uma mensagem de conexão e eu tenha uma resposta de confirmação, né? E para eu publicar, na verdade, tudo que eu tenho são, né, mensagens de publish e de subscribe, e confirmações dessas mensagens. Basicamente, a estrutura hierárquica dele é dessa forma, ele funciona com um delimitador. Então, eu tenho uma URL, que vai ser a URL do meu recurso. Então, por exemplo, eu quero acessar a minha sala, do lado do FRJ, então eu vou botar um 46164 de patati patatá, com 4664 a rede do FRJ, né? Achei o IP que vai dar na máquina do broker, e nesse IP da máquina do broker eu posso ter 2 sensores ligados, e eles vão estar, né, publicando dados de temperatura da minha sala para mim. E aí eu consigo, né, se eu estou em várias regiões, eu tenho na minha sala e meu laboratório, eu consigo, né, coletar esses dados. E aí eu posso usar uma sintaxe própria para lidar com esse tipo de coisa, né? Onde eu tenho wildcards, e isso permite que eu busque coisas de vários níveis ou um único nível, e esses exemplos aqui eu vou deixar com vocês depois, né? 3 níveis de QoS, mas deixa isso para lá, e aqui tem a documentação desse broker MQTT. Então, para vocês terem noção, eu peguei aqui um projeto do GitHub para vocês darem uma olhada. Eu achei que essa questão de botar projetos do GitHub ao invés de eu programar com vocês, talvez fosse uma coisa mais esperta. Como é que eu fiz besteirinha? Cláudio, eu acho que eu entendi essa parte aí do cliente, né, do broker e tal, mas eu acho que eu não entendi exatamente o que é esse MQTT. O MQTT é um protocolo. Ele é um cara que vai estabelecer trocas de mensagens entre elementos da rede. Tá? Então, da mesma forma que no hash eu troco mensagem de GET, de POST, e é uma linguagem que trafega em cima do HTTP, por exemplo, né? O MQTT não. Ele é um protocolo próprio que trafega em cima do TCP, só que enquanto o HTTP, o hash, né, vai estar
pensando no modelo cliente-servidor, que você faz uma requisição e pede uma resposta, o MQTT diz o seguinte: olha, tem coisas que eu não preciso pedir uma requisição, fazer uma requisição para pedir uma resposta. Vai ter sempre gente querendo, né? Então eu vou colocar os dados numa mesa, e você pode pensar o broker como uma mesa, que sempre que alguém quiser um dado, ele pode vir aqui na mesa e buscar. Né? Então, eu tenho um certo tráfego de dados postado com certa frequência, então o papel meio que se inverte, porque o cara que faz a requisição é o cara que vai, ao invés dele requerer alguma coisa do servidor, ou o servidor requerer alguma coisa dele, o cara está simplesmente jogando para o broker, e o broker vai espalhar essa informação para outras pessoas. Entendeu? Entendi. Obrigado. Ficou melhor? Ficou melhor? Tá. Então aqui, deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar essa tela aqui. E aproveitando que você está falando aí de compartilhar a tela, eu achei que a apresentação foi um pouquinho pequenininha, só que eu não queria interromper. Não, mas isso foi deficiência cognitiva minha, porque eu botei lá pequeno para eu poder acompanhar. Eu minimizei um pouco o PDF para poder acompanhar o chat ao mesmo tempo, porque eu estou numa tela só hoje. Mas isso não, é deficiência cognitiva. Tipo, dava para ler, é só que tava pequenininho. Então aqui, isso aqui é uma implementação MQTT.js, eu vou botar aqui no chat para vocês. É legal. Eita, minha Nossa Senhora. Então, ele é bem simples de fazer, né? Você simplesmente vai chamar como a biblioteca no Node.js, vai chamar o MQTT, você vai definir uma variável do cliente, e aqui você vai botar o endereço do broker, né? Aqui, por exemplo, estou usando o Mosquito. Então, se vocês quiserem fazer um teste, é só instalar o Mosquito na rede de vocês e implementar um clientezinho tipo esse aqui. E aqui, onde eu vou ter o método de on, que vai ter o connect, né? E vai passar uma mensagem para o Mosquito. Você deixa o Mosquito rodando e vocês vão ver. Então, aqui, ó, no método on, eu vou ter o connect, que é a função, e dentro dessa função eu vou colocar algum valor. Ou uma coleta de um dado, ou uma coleta ou algum recurso que eu queira sempre transmitir, né? Por exemplo, o MQTT ele é muito utilizado para persistência de dados em banco de dados, porque você está com um banco de dados remoto e você quer verificar se o banco está ativo ou está inativo, se ele está respondendo, se não está respondendo, e essa é uma das funções interessantes para o MQTT, tá? E aí, né, essa mensagem do Hello MQTT está aqui, e a ideia é que eu consiga botar esse cara aqui. Então, eu posso usar esse teste-mosquito.org, é um servidor de teste do Mosquito, né, que fica sempre ativo para as pessoas poderem mandar dados. Isso é interessante de vocês terem, né, também colocando. E aí tem esse outro servidor aqui, que é o Aedes, né, e como vocês podem ver, o Aedes é uma papagaiada, que ele é um servidor, é um cliente, ele é um servidor, é um broker MQTT, e ele é chamado de Aedes por causa do Aedes aegypti. Né, que também é um mosquito. Então, como eu costumo dizer, a gente de programação não sabe contar piada. Né? Então, é super simples de vocês implementarem. É bem fácil, simplesmente você vai dar um require MQTT e vai ter um método de connect e um método, né, de subscribe. Né? Então, não tem mistério nenhum, né, para você utilizar, e é bem legal vocês poderem usar esse tipo de coisa. Vocês podem utilizar ele direto, né, pela linha de comando, com uma linha só, então vocês podem fazer instalar eles com npm install e simplesmente mandar ele para o teste, né, ou publicar um hello, né, para trabalhar fazendo um onliner, né. Então vocês conseguiriam, através desse comando, né, ter um cliente MQTT direto na máquina de vocês, e não tem nada demais associado. Isso é bem legal. E vocês podem testar agora, se vocês quiserem. Certo? Só dar aqui o npm install. Vou colar aqui no chat para vocês, para nem escrever se vocês precisarem. E testar aqui no servidor do Mosquito. Se você vem aqui em MQTT, teste.mosquito.
vocês vão ver que está funcionando. Né? Uma coisa que o WebSocket também é uma coisa que eu queria trabalhar. A gente não deu pra ver, não. Acho que tá, não sei se tá em outra janela. Não, eu Sim. botei aqui no chat. Ah, tá. Não, que você falou agora que você abriu o HTTP do Mosquito, você pode ver que tá funcionando. Eu achei que tava mostrando. Então, como eu perdi, foi onde é que vocês estão. Não, eu estou aqui só mostrando que existe a URL do teste mosquito, que vocês poderiam usar esses comandos aqui embaixo para brincar com eles um bocadinho. Então, vocês nem precisariam, então, por exemplo, assim, usando esses comandos, vocês poderiam fazer um comandinho em shell script para poder fazer isso rodar. Tá bom? Muito bom. Então, essa é uma forma de vocês terem de comunicar esses processos de forma. Outra forma... Deixa eu ver aqui se eu estou aí. É o hash propriamente dito, não sei se vocês não estão vendo, é óbvio que não, porque eu não compartilhei a tela. Ai, meu São Genaro. Tô ficando muito velho. Então, na verdade, o que é o que é um método REST, né? Eita, calma aí. Ai, eu devia ter feito isso no ATEC. Então, na verdade, eu tenho esse protocolo de hipertexto aqui, né, que é o HTTP, né, que tem esses vários métodos, onde a gente usa, né, pouquíssimos deles, né? Aí surge, a partir do HTTP, o REST, que é o Representation State Transfer, né? Ou seja, é uma forma que eu tenho, né, de simplesmente tentar pegar essa metodologia do HTTP, esses métodos que já estão escritos, e transformar eles em elementos de troca de dados entre aplicações, e não necessariamente de hipertexto. E por que eu vou fazer isso? E ficou uma bosta dessa forma aqui, apresentado. Calma aí, gente, deixa eu subir isso aqui para o Google Slides. Até eu tô com raiva agora. Calma. Nossa, é muito ruim, gente. Meu Deus do céu. Consegue manter a formatação. Eu já tinha boa posto aqui no Google Slides justamente porque é péssimo. Gente, eu sempre vou dar apoio a qualquer projeto de software livre, eu acho maravilhoso, mas faz direito. Tá, então eu tenho vários projetos, né? Então o REST acabou sendo um estilo de arquitetura distribuída, né? Que baseado, né, no HTTP, e foi produzido, e aí baseado, respondendo um pouco a pergunta do Venâncio, por exemplo, ele saiu de uma dissertação de doutorado, desse cara chamado Roy Fielding, né? E ele era uma resposta direta ao SOAP, né? O SOAP era uma forma de comunicação de processos, né? E lembrando, a web, da mesma forma que os projetos em rede, nada mais são do que sistemas distribuídos, sistemas de troca de informação. E aí, a motivação, né, era para justamente eu ter algo, né, um sistema de comunicação entre processos que funcionasse de uma forma parecida e boa, exatamente igual ao HTTP. Então, que os recursos fossem endereçáveis por uma URI, né, que fosse similar ao protocolo HTTP e que funcionasse nesse esquema de requisição-resposta cliente-servidor. E o que o cara fez? Pegou os principais métodos do HTTP. Ou seja, o REST, ele não é um protocolo. O REST é uma forma de mandar mensagens. Então,
o que vai ter no REST vão ser os nomes, né, os recursos propriamente dito, os verbos, ou seja, os métodos do HTTP que eu estaria simulando e as representações, né? Que hoje em dia essas representações começaram com XML, mas a gente troca muita coisa em JSON, em texto plano, troca às vezes de recursos ou objetos via requisições REST. Então, tudo que existe no REST, ele é um recurso, de forma muito similar. Só que diferente do MQTT, é requisição-resposta e baseado não em interesses, né, como era o Publish Subscribe, mas realmente em URIs. Né? Então, um exemplo de URI é o que você tem, por exemplo, aqui, autores de um ISBN, né, qualquer, representando get, post, put, delete normalmente, né, para vocês terem noção. Vou botar aqui no chat. O Flask, né, que é um dos meus frameworks web favoritos, né, ele passou na versão 2.0, que começou na semana passada, um mês atrás, ele deixou de ter um método route, né? E tem método de route ainda, né? De rota, né? Exatamente como é no Express, mas ele passou a ter um método apt-get, app-post, justamente declarando claramente o amor dele ao REST. E eu acho razoável, muito razoável. Então, vou dar get, post nesses meus recursos, delete desse recurso, com várias representações diferentes. A gente normalmente tem usado representações JSON. A gente já usou muito XML, mas a ideia é que vocês vão para um cenário de ontologias. Quem aqui já ouviu falar de OWL? E RDF? Quem sabe o que é OWL e RDF? Acho que eu já ouvi em algum lugar falar sobre o OWL, mas eu não faço ideia do que é. Vocês sabem o que quer dizer Web 3.0? Não, já ouvi esse termo sendo jogado assim no ar, mas nunca entendi muito bem o que era. Com bunda lelê, né? Tipo, vou fazer Web 3.0. É isso? Tá, gente, olha só. Por aí, tipo, em textos, assim, tipo... Mas é uma nunca, coisa... tipo, vamos fazer o seguinte, gente. Esse negócio, vocês têm uma missão. Esse negócio de Web 3.0 é um negócio super importante. Se vocês não tiveram nenhuma disciplina sobre ontologias no curso, vocês tiveram? Não. Nunca ouvi falar sobre isso. Nem na SI? Nem na SI. E em CC? Gente, olha só. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Esquece tudo que eu falei. Beleza, Rodrigo. Perfeito. Na filosofia, sim. Mas esquece tudo que eu falei. Eu vou dar para vocês uma aula de Web 3.0 na segunda-feira. Por favor, me cobrem. Vocês conseguem me cobrar? Vou cobrar. Cobrem, porque eu preciso. Isso é super importante vocês entenderem o tamanho do problema onde a gente está. Tá bom? Eu vou dar uma aula, tipo assim, super en passant, infelizmente. Tem várias coisas. E eu vou passar para vocês um vídeo do Tim Berners-Lee lá no Classroom, para vocês darem uma olhada. Todo mundo sabe quem é o Tim Berners-Lee? Sim. Né? Ele é prêmio Turing em 2016, ele é o cara que criou a web. Né? Então, é isso que a gente vai falar. Então, na verdade, a gente está passando... Né? O bom do REST é que o REST já estaria preparado para essa web 3.0, essa web que a gente está falando. Então, a ideia do REST é simplesmente fazer esse modelo de requisição-resposta e é chamado de modelo de transferência de representação, porque ele passa, na verdade, esse recurso ele está representando um recurso através de uma linguagem específica. Né? E ele é por isso que ele é utilizado, né, dentro, né, também foi muito pensado para essa questão de microserviços, porque ele poderia receber, cada microserviço, na verdade, pode ser representado como um recurso na web. Então, quem usa Google Maps, Ajax, Yahoo, Amazon, né, e tem vários projetos que lidam usando, né, o REST. Tá? Então, esse é o REST, a tese do Roy Fielding está aqui, para vocês darem uma olhada. E por último, né, mas não menos importante, a gente vai ter o projeto do gRPC. O gRPC, tá aqui, eu vou passar o link para vocês. O gRPC ele é pensado como um
vou falar uma palavra que vai ser tão feia. Ele tipo, pode pensar ele como um micro-framework, né? Ou seja, uma forma, né, de procedimento. RPC, ele vem dos sistemas distribuídos, né? É um termo que vem de sistemas distribuídos, que é procedimento de recursos remotos, né? Então, esse gRPC, ele seria uma implementação de um framework para essa chamada de recursos remotos de sistemas distribuídos, só que aplicado para a web. E tem sido aplicado para a web por um motivo simples, porque ele é muito leve, porque ele é muito escalável, né? E por ser escalável, tem sido utilizado pelo Netflix como o cara que mais eu tenho visto, né, falar sobre gRPC, e é quem tem impulsionado. Lembra daquela galera que eu falei para vocês, né, daquele canal no YouTube do Full Cycle, que eles trazem uns temas interessantes, uma galera que tem trabalhado, e naquela entrevista do Netflix, do cara que faz a escalabilidade do Netflix, então ele tem lidado com o gRPC como um framework. Não tem nada demais esse framework, né? Se vocês forem aqui, sei lá, nas diferentes linguagens, né, tem C#, C++, Dart, Go, Kotlin, Node, vamos ver aqui em Node, né? Você vai instalar o NPC, vai começar, ele trabalha aqui com o modelo de serviço, requisição e resposta, né? E ele e acabou, né? Então você vai mandar uma mensagem e é isso que ele faz. Não tem nada aqui relacionado, é difícil de você utilizar, né? Tudo que vai ter, né, no RPC são serviços, né? Ele trabalha justamente com esse modelo de serviço. Então eu tenho uma requisição e tenho uma resposta, né? Só que essa requisição e resposta, elas são baseadas em mensagens muito bem pré-definidas, o que torna isso muito rápido de você trabalhar. Então, esse material aqui é da própria página do gRPC, como eu estou mostrando para vocês. Cara, eu não entendi muito bem, tipo, por que ele seria mais eficiente que o REST? Você tem, tipo, um o REST, tipo de mensagem... ele tenta mapear dentro de uma representação fixa parecida com o HTTP e num formato específico, né, ou XML, ou JSON, alguma coisa, um recurso. Ele não, ele pega uma coisa que é raw, né, um formato muito... Ele não formata o recurso para você. Ele está dizendo o seguinte, olha, o meu trabalho é levar de um lugar para o outro. A formatação é sua responsabilidade. Entendeu? Ele E aí isso tira... resulta num ganho de eficiência, tipo, pelo que tu falou? Exatamente, ele deixa de ter o problema de formatação para simplesmente mandar o recurso cru. Então, por exemplo, se eu estou pegando o caso Netflix, que eu estou mandando vídeo, eu estou dizendo assim, interpretar um vídeo não é responsabilidade do framework, é minha responsabilidade de levar de um lugar para o outro. Entendeu a diferença? Não é uma resposta válida. Eu não entendi. Que bom, beleza, então vamos lá. Olha só, eu tenho aqui um servidor, né? Primeiro, qual é o problema número 1 que esses protocolos de comunicação têm que ter? Eles têm que ser agnósticos de implementação. Todos de acordo? Sim, sim. Porque senão não faz sentido. Mas se eu só posso escrever algo em Java e em C e eles só se comunicam em Java e em C, deu ruim, né? Porque aí mudou a implementação e acabou. Então, o grande truque dos microserviços é que você implementa no que você quiser, mas as entradas e saídas têm que funcionar iguais. Até aí todo mundo concorda? Sim. Correto. Sim. Beleza. Qual é o grande lance do MQTT? Publish e subscribe, né? Formato agnóstico, botei no broker e vou torcer para que tudo dê certo. Funciona para coisas que elas são assíncronas? Sim. Entendi a pergunta. O Entendi a MQTT pergunta. Acho que falhou o áudio um pouco. O MQTT funciona para coisas que são assíncronas? Eu entendi que não, mas... Eu ia chutar que não, o Rodrigo falou que sim. Entendi que é assim, né? Porque ele se inscreve... Acho que ele não. parecer assíncrono. Não, ele é principalmente assíncrono, porque ele pega um recurso e coloca lá disponível. Quando você vai pegar ou não, isso é um problema seu. Ah, tá, entendi. É o contrário do que eu estava imaginando. O REST é justamente assíncrono, né? Porque o REST ele tem que te dar uma resposta à requisição que você faz em um determinado instante de tempo. Então ele é puramente síncrono. Mas qual é a questão desses dois? Esses dois
representam recursos num formato específico. Então, a representação desse recurso no formato de uma URI, no formato de um dado específico, faz com que você, cliente, tenha que olhar para esse elemento de uma forma realmente de comunicação, né? Uma forma realmente que você tenha que interpretar esse recurso. Agora, olha o gRPC. O gRPC diz o seguinte, cara, o meu negócio aqui é desempenho. Né? Então, assim, eu quero lidar, né, com um formato de dados, né, limpo. Eu não quero ter que me preocupar, né, com uma requisição completa. Então, eu vou fazer para você dizer o seguinte, né? Como é que eu vou explicar isso? Então, o gRPC ele pode ser pensado como um método para execução de um procedimento num servidor remoto, né? De forma parecida com um programa rodando, com um programa remoto. Então, na verdade, eu não estou sequer... Né, imagina o seguinte caso, tem uma CDN, tá? Só que ao invés de eu carregar o recurso comigo, eu posso, na verdade, assim, num determinado momento da configuração, mandar uma série de recursos para vocês, e vocês vão armazenar esses recursos da forma muito parecida com o Netflix. Imagina o seguinte, eu tenho o servidor Netflix global, né? Então eu vou me registrar lá na Netflix e vou mandar uma requisição. Ao invés de eu estar trocando vídeo, né, a representação do recurso, o gRPC diz o seguinte, olha, né? Ou você não troca um recurso pré-formatado, ou você manda algo para ser executado num servidor mais próximo de vocês. Então, tudo que ele faz, né, é decidir o seguinte, tá, o que eu vou fazer, eu vou me preocupar com as mensagens. Eu não vou me preocupar com os conteúdos. Tá? Ele é agnóstico, inclusive, do conteúdo. Então, né, a diferença entre os dois são cliente-servidor, né, mas a diferença entre o gRPC e o REST está na forma na qual o RPC define o seu modelo de negociação. Então, enquanto o REST define que as suas interações são através de termos padronizados, que são realmente as requisições REST, as funções RPC, elas funcionam na ideia de contratos, né? Ou seja, né, que a negociação é definida pela relação do cliente-servidor, ou seja, é algo livre, aberto, né, mais do que propriamente numa arquitetura como o protocolo HTTP. Então, o RPC dá muito poder e responsabilidade para o cliente da execução, né, deixando, né, tirando isso do servidor. Isso vai fazer com que, na verdade, né, que lidar com a computação, com a computabilidade seja um problema do cliente, né, o que faz com que a tua aplicação escale. Então, é o caso, por exemplo, do Netflix. O Netflix, ele passa vídeo para você, mas a responsabilidade de executar e operar o vídeo é do teu browser, não é do servidor, entendeu? Ficou mais claro? Ele é um REST que joga responsabilidade para o cliente. Acho que é a forma mais fácil que eu tenho de explicar isso. Foi, não foi, talvez? Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, é porque no caso, é só você, quando for fazer o hash, você pode fazer isso também. É só você organizar o seu programa para isso, não? Tipo, não, porque você ainda está sempre preso pelo que um GET e um POST faz. O gRPC diz o seguinte, você pode fazer o que você quiser nas chamadas, o problema não é meu. Ele digamos assim, ele é um socket com esteroides. Tá, entendi. Faz sentido. Eu vou mandar para vocês um outro caminho, que é assim, que é uma galera fazendo aqui a mesma discussão de microserviços, né? Só que usando, né, vou botar isso lá no Classroom de vocês, calma aí. Meu Deus do céu, cadê as coisas? Tá aqui. Depois eu tenho que colocar isso aqui. Vou pegar esses links todos aqui e já vou botar lá. Tá, dissertação do Candango. Não faz isso.
É porque, assim, eu sempre posto o vídeo, mas eu nunca posto os chats, entendeu? E às vezes eu escrevo umas paradas no chat que até eu gosto. E aí eu não lembro o que eu fiz. Mas isso é idade, gente. Isso não é coisa de gente normal, não. Tô ficando velho, tô ficando idiota. Pronto, botei um monte de coisa lá, mais uns 5 links aqui no chat para vocês. Vou botar esse aqui do mosquito também. Professor, quando você grava a aula, ele grava o chat também, fica em algum lugar. Ele grava, mas assim, eu nunca posto o chat para vocês, entendeu? Ah. Até porque de vez em quando aparecem umas coisas meio bizarras no chat, então é melhor a gente deixar para lá, né? É melhor eu filtrar e colocar nos posts. Tá ruim, mas tá bom. Certo. É justo, é justo. Gente, é só, vocês têm que ter um espaço dentro da aula até para vocês brincarem entre vocês também. Acho que é saudável, tá? Esse modelo que a gente tem, né, de fazer as coisas. Gente, então basicamente é isso. Essas são as 3 formas que a gente tem hoje de trocar dados entre microserviços. REST, que é o que vocês já estão acostumados no React e no Express. O MQTT, que é uma coisa que a gente usa muito na internet das coisas, né? E o gRPC, que é o que a gente tem usado hoje em dia para trabalhar, tá? Então, essas são algumas das brincadeiras que a gente tem feito, né? E vale a pena vocês darem uma olhada. Eu, particularmente, nunca programei um elemento de gRPC, eu nunca precisei, mas eu sei que a galera do Netflix tem utilizado, então vale a pena vocês darem uma olhada, estudarem um pouquinho mais sobre esse elemento. Na aula que vem eu vou falar para vocês de Web 3.0, eu vou botar também um vídeo do Tim Berners-Lee lá no Classroom, né? E, senhores, é isso. Acho que a gente só tem mais a semana que vem de aula, então eu vou me esforçar para que na semana que vem a gente tenha alguns temas interessantes. Tem sido um prazer para mim, espero que vocês tenham gostado do curso até aqui, né? Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e vejo vocês na próxima segunda-feira. Obrigado, professor. Só uma questão. Eu acho